Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós encerramos o estudo dessa semana, que foi do capítulo 2 até o capítulo 5, não é, de 2 Samuel. E ali no livro Escolhidos, quem tem o livro, ou vai a fotinho amanhã, é o capítulo 69, com o título Davi é coroado rei. Depois dos percalços na vida de Davi, ele foi coroado rei, agradeceu a Deus, soube bendizer o seu nome, porque é ele quem dá as bênçãos para a gente, né? A gente deve agradecer, sim, honrar o seu nome por todos os seus feitos. E Davi, ele sendo rei ou não, né? Antes de ser rei, inclusive, ele sempre compunha um salmo. Ele compunha uma música, uma canção. Ele era então um rei, um músico, um poeta. Em momentos de alegria ele cantava, ele compunha uma canção. Em momentos de tristeza também, inclusive no relato dessa semana, né, ele escreveu a respeito da morte de Abner. Né, e ele chora a morte de Abner. E ele fala assim, nossa, você foi morto traiçoeiramente, como se fosse um perverso, né? Fez aliança de paz e foi injustiçado. Ele abominou esse ato de Joabe e ele faz uma canção, ele escreve o relato desse ocorrido. Também na vitória dos filisteus, está lá Davi exclamando, ó, você pode ver no capítulo 5, versinho 20, ele derrota os filisteus e exclama, o Senhor irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal Perazim, né? E ali levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado. Veja que para tudo Davi, né, ele estava assim compondo uma música. Ele estava cantando na alegria ou na tristeza. Quem sabe hoje... e o guia de estudos que eu uso como referência, né, para o adolescente, ele sugere que quem sabe nós hoje paremos um tempinho. Eu sei que hoje é dia de correria, mas no momento da vida que você tiver um momentinho, pare para escrever como Davi fazia, né? De repente você não vai conseguir compor uma música como Davi compunha. Eu lembro que quando pequeno eu comecei a compor uma canção, até uma vez cantei aqui o trechinho no adolescente, né, e não saiu dali, não saiu do lugar, eu não sirvo para ser compositor. Igual o Davi ficou só naquela estrofezinha, gente. Desde menina eu acho linda aquele trechinho, mas não saiu disso. Né? E interessante que a gente vai aprendendo com a história de Davi, que ele, nas suas canções, ele contava trechos da sua vida, né? Quem sabe você faça uma linha do tempo aí e compõe uma canção com trechos que aconteceu na sua vida, de livramento de Deus, ou de momento que você se sentiu angustiado, achou que não ia ter luz no caminho, né? Estava muito abatido, mas aí Deus o levantou. Pensa, quem sabe, né? Você faça hoje ou no dia que puder, escreva algo só para você e Deus. Coloca dentro da sua Bíblia que relembra alguns momentos marcantes. Não precisa escrever um livro, né? Uma canção com algumas estrofes em forma de canção, né? Pode ser também em forma de carta escrita. Mas vamos exercitar isso, porque sabe que é interessante? Porque isso ficou registrado na Bíblia e hoje a gente lê essas canções de Davi, contando relatos da sua própria vida nas músicas. Isso nos inspira, né? Mostra e vê, mostra a mão de Deus, faz a gente ver a mão dele guiando a história da vida de Davi. E o Deus de Davi é o meu e o seu, que está nos ouvindo hoje, que está nos vendo. E guia a sua história, a minha história. Que tal pensar em escrever uma música? Né? A música envolve letra e também o ritmo e tal. Se não for uma música, algo escrito mesmo, né? E coloca diante de Deus, como Davi fazia. O Senhor me livrou dos meus inimigos. O Senhor me deu um lugar ao sol. Eu estava passando por uma situação de saúde assim, assim, assim. Eu estava sem dinheiro naquele dia e o Senhor proveu, alguém me deu recurso. Eu estava conversando com uma senhora nesse sábado que passou, fomos visitá-la e ela tinha perdido o esposo com câncer e ela contou o relato
que ela estava sem dinheiro para poder pagar o coveiro que precisava abrir a cova ali para sepultar o esposo. De repente ela falou, olhou para o céu e falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para poder pagar para esse moço abrir a cova. Eu não tenho. Ele cobrou R$ 43. Ela falou, eu não tenho R$ 43. E de repente o irmão dela chegou, outro irmão, um deu para ela o dinheiro da cova, outro deu mais R$ 300. Ela contando com simplicidade e agradecimento, né? E eu fiquei pensando como é interessante se a gente pudesse relatar, e a gente pode, tem isso ao nosso alcance, pegue uma caneta e um papel, escreva com a sua letrinha, do seu jeito, agradecendo fatos marcantes que Deus escreveu na sua história, deu o livramento, deu a bênção, e façamos como Davi. Vamos relatar, isso é bom para a gente relembrar o cuidado de Deus em alguns momentos. Pode ser 1, 2, mais marcantes, 3, porque se for escrever de toda a nossa vida, dá 2, 3, 4, 5 livros, né? Uma Bíblia, que é uma coleção de livros da nossa história. Mas é bom, alguns trechinhos importantes, alguns trechos da vida que você e eu vimos a mão de Deus. Eu vou tentar concluir aquela minha canção e colocando, inclusive, fatos da minha vida. Eu estou te dando a dica e vou tentar colocar em prática também. Quem sabe sai alguma coisa, né, legal. Mas assim, não importa como sair, é entre nós e Deus. É o momento de olhar no papel e relembrar, ó, que bonitos feitos de Deus naquele tempo, naquele momento. Isso é importante. Deus quer que a gente lembre o seu cuidado por nós, que a gente não se esqueça, né? Que temos uma mão protetora, ajudadora, que guiou Davi, estava pronto para atender quando ele pedia. Dava dicas pontuais. O Deus de Davi quer nos dar orientações certeiras no dia de hoje, em toda a nossa vida, que a gente estejamos prontos a ouvi-lo, e será uma canção a nossa vida, com momentos de alegria e tristeza, mas o melhor de tudo, com Deus, o nosso comandante, guiando o nosso trajeto, a nossa vitória, a nossa conquista. Um grande abraço para você. Amanhã tem fotinho no capítulo do livro para você conferir particularmente, ler no momento que puder e usufruir das bênçãos que Deus quer dar através do conhecimento deixado por Ele para nossa edificação, para nossa bênção, para o nosso crescimento. Desde já um feliz sábado e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!